Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai desmistificar o fato de que você precisa ter muito dinheiro para ter um filho. Oi, meu nome é Dayana. Eu sou o Rafael. E nós somos do canal Nos Tornamos Três. Aqui a gente fala de maternidade, paternidade, criação dos filhos, a relação do casal após a chegada do filho e um pouquinho mais sobre cada coisa da relação a dois. Você provavelmente já deve ter se perguntado: será que eu tenho dinheiro para ter o meu filho? Será que eu já atingi a tal da estabilidade financeira para conseguir dar esse passo importante na minha vida? Bom, hoje a gente vai desmistificar um pouco essa questão da estabilidade financeira e a gente vai dar inclusive um exemplo muito empolgante e interessante. Bom, primeira coisa, essa tal estabilidade financeira, vocês precisam entender que é uma pressão social enorme. Verifiquem, por exemplo, como que era com relação aos avós de vocês, até mesmo aos pais de vocês, e como que é hoje em relação a nós e aos mais jovens. Existe uma pressão social, um imediatismo do sucesso. As pessoas, elas são levadas primeiro a pensar na questão financeira. Você tem que atingir um determinado patamar social, você tem que atingir um objetivo financeiro inalcançável, porque basicamente é isso que a sociedade exige de você, um sucesso quase inalcançável, para que você possa então se sentir feliz e seguro para ter um filho. Isso. E sem falar que também, principalmente em relação às mulheres, tem aquela questão da cobrança do tempo certo. Você começa ali, chega nos 18, né? Às vezes até um pouco antes, já começa, você sabe cozinhar? Tá pronta para casar. Daí você arranja um namorado, nossa, quando que você vai casar? Depois que você casa, mas e daí? Quando é que vem o filho? Então, parece que tem um tempo certo para você fazer essas coisas. Parece que você é programada biologicamente para que essas coisas aconteçam naturalmente. Todo mundo tem assim um código de barra único e todo mundo tem que seguir um padrão. Mas não é bem assim. A gente consegue ver hoje que tem mulheres que engravidam mais cedo, casam mais cedo, e homens também, né? E algumas pessoas que acabam casando depois, tendo filho mais tarde, ou até umas que nem querem ter filho, né? Que elas não é o sonho da vida delas ter uma criança. Então, será que existe mesmo esse tempo certo para ter um filho? Ou então é melhor cada um decidir o que é melhor? Outro mito ainda sobre essa questão da criação do filho é que as crianças são caras. Claro, quando uma criança vem, você tem mesmo toda uma preparação que você tem que fazer. Mas eu digo de experiência própria. Nós fomos pegos de surpresa. E com um pouco de planejamento, não precisa ser uma super estrutura, você consegue trazer essa criança ao mundo. Pesquisando um berço mais barato, que entre dentro das suas condições. De repente, uma roupa... Hoje até no Facebook tem esses lotinhos de roupa que você compra. As roupas estão perfeitas, principalmente nos primeiros meses, que as crianças não brincam, não se sujam. Então, você consegue comprar, às vezes, roupa de segunda mão tão boa quanto se fosse uma roupa comprada na loja. Não precisa ser aquelas roupas mais caras. Algumas coisas também, carrinho, outras coisas você também encontra de segunda mão que são bons. No meu caso, eu também ganhei bastante coisa de pessoas que tiveram filho e estava guardado, elas acabaram me dando algumas coisas também, mas mesmo que você não ganhe, não precisa também comprar um mundo de coisa, né? A gente hoje é levado a pensar pelo consumismo exagerado que você precisa comprar um mundo de coisa, quando na verdade um pouquinho de cada coisa já tá bom, porque a criança cresce muito rápido. Quando você vê, você deixou metade se você compra muita coisa. Inclusive o Miguel no começo, lembra que a gente comprou, tinha um monte de coisa e aí começou a ficar pequeno. Às vezes uma roupinha ele usou uma vez e já não usava mais. Calçado também, não precisa ter um monte de calçados, a criança nem anda. Um calçadinho para você sair de vez em quando você quer que ele fique mais arrumadinho, já tá ótimo. É verdade. Realmente é um mito, né, que as crianças são muito caras. Agora, o que não é caro é você deixar aquele like esperto no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo atualizado e a gente traz essa troca de experiências. Estamos aí sempre aberto ao diálogo, respondendo as questões do pessoal que curte os nossos vídeos, beleza? Pessoal, no início do vídeo eu falei que a gente ia compartilhar uma experiência com vocês, certo? E é interessante porque essa experiência é a nossa experiência, tanto minha quanto da Dayana. Então vejam, tão logo nós ficamos juntos, começamos a viver o nosso amor, o nosso romance,
cada um tinha a sua expectativa em relação ao relacionamento e cada um tinha a sua expectativa em relação à própria vida, de uma forma geral. Eu posso falar bem tranquilamente sobre isso, que eu fui uma das pessoas que lutou muito atrás da tal estabilidade financeira. Então, alguns anos antes da vinda do Miguel, nós até tentamos ter um filho, acabou não dando certo, por questão fisiológica mesmo, enfim. E foi assim uma coisa meio na louca que a gente fez, e eu não me senti à vontade com aquela ideia na hora, porque eu pensei, poxa, mas a gente não estamos estáveis financeiramente. Nós precisamos ter mais dinheiro, nós precisamos estar em empregos melhores. E é engraçado porque não faltava nada pra gente. Tipo, a gente tinha tudo, comíamos bem, vivíamos bem. Só que tem aquele misticismo de que a criança vai ser tão cara, que se você não for um verdadeiro milionário, você não vai conseguir criar teu filho bem. Bom, então deixa eu contar um pouquinho mais pra vocês como é que tudo isso se desenrolou. Como a gente falou, a gente até tentou ter o Miguel, né? Ter o Miguel. Como a gente falou, a gente tentou ter um filho. Só que eu tenho ovário policístico. Então, eu parei de tomar o anticoncepcional, um mês depois já começou a ter os sintomas dos cistos mesmo. Eu fui no médico, o médico disse que eu tinha que voltar a tomar o anticoncepcional. Pra mim foi bem difícil, na verdade. Talvez pra você até um alívio na época. Mas pra mim foi bem difícil, eu fiquei chateada. E então eu desisti. Mas aí eu tinha desistido, decidi fazer outra universidade. Eu já tinha terminado a primeira universidade, decidi que ia fazer outra. E começar tudo de novo. E assim foi. Só que nesse meio tempo, eu fiquei com um sério problema de enxaqueca. Todos os dias eu tinha enxaqueca, não conseguia dormir também. Então eu fui no neurologista e uma das conclusões que a gente chegou é que eu tinha que parar com o anticoncepcional. Nesse meio tempo eu parei por um mês apenas com o anticoncepcional, enquanto eu ia a fazer o exame para ver qual outro anticoncepcional eu podia tomar, por causa do meu problema do ovário policístico. Enquanto fazia todos os exames na ginecologista e também os exames do neurologista, eu parei realmente com o anticoncepcional, porque eu tinha muito problema de dor de cabeça, era aqueles que têm estrogênio, o estrogênio causa isso. E minha dor de cabeça passou, só que aí veio uma outra surpresa, né, que foi o atraso. Então, a ginecologista ela ia me dar o remédio para descer, e para mim poder começar a tomar o outro anticoncepcional. Só que ela perguntou, você tem certeza absoluta que você não tá grávida? Eu falei, não tenho como ter certeza. E então ela falou para mim fazer um exame desses de sangue para ver se eu tava grávida mesmo ou não. E se eu não tivesse, eu podia tomar o anticoncepcional normalmente. Eis que deu positivo. Só que como eu tenho esse histórico de que parece, por causa do ovário policístico, que eu tô grávida, mas eu não tô, quando eu não tomo anticoncepcional, não tomava anticoncepcional, então a gente foi fazer outros testes. Inclusive a gente foi no médico e tudo. E o outro teste também, daí esse de farmácia, deu positivo também. E é isso que a gente foi fazer o exame de ultrassom. A gente foi fazer o exame de ultrassom. Só que atrasou tudo. Foi bem na época da greve dos caminhoneiros, a gente não conseguia exame. Até nessa época a gente tava, né, no bebê e não bebê ao mesmo tempo, porque podia ser bebê, mas podia ser o cisto. Aí a gente apelidou de conjuntinho. Nosso conjunto, né, porque ele podia ser vazio ou podia ter alguma coisa dentro, era tipo o bebê de Schrödinger. Era bebê e não bebê ao mesmo tempo. Eis que o dia chegou, a gente foi fazer o tal do exame e até vou deixar aqui no link para vocês um texto onde eu conto um pouquinho mais para vocês como é que foi esse dia, um texto do meu blog. E, bom, enfim, chegou o dia, eis que ele coloca lá o aparelhinho e fala, tá aqui, é bem pequenininho, tem 10 semanas apenas, mais ou menos. Pronto, o coração gelou totalmente, falei, putz, cagada, né? Só que aí ele aproximou um pouco mais e é isso que deu pra ver o bebê. Ele colocou o coração ali pra gente escutar. Na hora foi... aí eu entendi aquela expressão, amor à primeira vista, paixão à primeira vista. O verdadeiro amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu acho que pra você também, né? Com certeza. A gente saiu tonto
da sala. Tanto que você lembra que você não lembrava que a moça tinha falado com a gente? Ele nem lembrava que a assistente tinha falado com a gente. Eu lembrava e ele não lembrava, porque ele ficou tão atônito com isso que ele nem lembrava mais. Bom, mas enfim, você quer falar alguma coisinha? Não, pode prosseguir. Bem. Bom, mas resumindo, no fim de tudo, o que a gente quer contar com isso? Que não precisa estar tão preparado assim, porque o Miguel veio e a gente conseguiu dar conta de tudo. A gente não estava na melhor fase financeira, a gente tinha desistido de empregos com salários melhores para voltar a estudar. Então a gente estava com um salário menor, estava estudando, inclusive, e então a gente realmente achava que não estava preparado nesse momento. Financeiramente. Psicologicamente um pouco também, né? A gente tinha medo até ver o Miguel ali realmente que ia ser o bebê, a gente ainda tinha um pouco de medo. Mas aí começou toda a preparação, a gente foi vendo o que a gente podia fazer com o dinheiro para conseguir dar o melhor que a gente conseguisse dentro das nossas possibilidades. E no fim ele veio, chegou, tá aí, super saudável, nunca teve nenhuma gripe forte, nada. E a gente deu conta, no fim de tudo a gente deu conta. Sim, o que é importante vocês saberem é, primeiro, não se ater tanto a essa pressão social de que vocês precisam ser verdadeiros magnatas do petróleo para ter um filho, não é preciso, certo? Agora, o que eu posso fazer, né? Você pergunta, Rafael, mas então eu vou viver a vida louca, gastando tudo? Não, calma aí. Você pode cuidar do teu dinheiro. Primeira coisa que eu acredito que é importante para o casal é ter realmente um plano. Eu não estou nem falando em relação à paternidade e maternidade, eu não estou dizendo assim, ter um plano pro bebê especificamente, mas desde muito cedo já se habituem a ter uma planilhinha, pode ser no caderno, não precisa ser nada super arrojado, gastar uma fortuna em algum sistema computacional para você ter um controle financeiro. Não, na última página do caderno lá, você pode pegar, tal mês, quanto que eu ganho, quanto que meu cônjuge ganha, quanto que a gente tem de despesa, sobra alguma coisa, quanto que sobra, o que a gente pode fazer com esse dinheiro que está sobrando. Vamos guardar R$100 por mês, fazer uma pequena viagem no final do ano. Vamos guardar R$100 por mês e investir de alguma forma, certo? A gente mesmo teve que sofrer um pouquinho para aprender, né? Bom, depois que o Miguel veio, aí sim a gente começou a pensar um pouquinho mais estrategicamente. Será que a gente pode fazer algum investimento com o dinheiro? Será que a gente pode ter alguma coisa que a gente possa guardar efetivamente? Porque, né, a gente sempre tem aquele medo de alguma coisa que possa acontecer. Então, o mínimo que você consiga guardar já é alguma coisa num momento de precisão. Sim, exatamente. E que nos leva ao nosso próximo tópico, né? Que é a pessoa aprender a poupar. Isso. Aprender a poupar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para quem tem costume de gastar. Eu mesmo sobrava um dinheirinho, eu ia lá, comprava uma blusinha, comprava alguma coisinha. Não que não dê para fazer isso, né? Mas realmente você vai ter que pôr prioridades no teu dinheiro. E isso faz uma grande diferença no final, porque você vai ver que, não comprei uma blusinha nova tal, mas a tua roupa tá ótima. E até a questão de você começar a entender que você tem que ter uma responsabilidade com as suas roupas, não ter tanta rotatividade, pode ser até bom, porque você aprende a reutilizar a roupa de outras formas, entre outros exemplos aí que eu poderia dar. Mas a questão no final de tudo isso é, se você se organizar, poupar direitinho, você vai acabar tendo dinheiro para as contas, tendo dinheiro para o filho e quem sabe até para ter uma reservinha. Exatamente. E como ela falou, essa questão das roupas eu acho muito interessante, é algo que eu sempre parabenizei muito a Dayana, porque de repente uma roupa ficava muito velha, então ela cortava, ela dava uma reformada, ela colocava uns spikes, mudava totalmente o estilo da roupa, e isso dava uma nova vida, parecia até que era uma roupa nova. Teve até algumas roupas que você fez tintura na roupa, que ficou bem interessante, entende? Então realmente a gente é levado hoje no século XXI, essa correria do superconsumismo, a consumir cada vez mais, a comprar coisas que às vezes a gente não precisa. E isso é que nos sabota. Então, muitas vezes, porque eu não tenho dinheiro para ir para praia no final do ano, eu não tenho dinheiro para ir ver minha mãe que mora no interior. Calma aí, você tem o dinheiro, que você não está sabendo guardar esse dinheiro. Por exemplo, vai pagar uma conta de água lá na lotérica, sobrou lá umas moedinhas, guarda essas moedinhas. Não, vou pegar essa moedinha e vou, sei lá, comprar
uma coxinha. Não, esquece a coxinha. Você não tá com tanta fome assim. Guarda o dinheiro, entendeu? Faz um potinho das moedas. Potinho das moedas é um negócio sensacional. Vocês não imaginam o tanto de moeda que a gente consegue hoje guardar. É tipo assim, você guarda a moeda por um ano, quando você vê, dá pra você pagar uma viagem. É uma viagem curta também, né? Você não vai pra Disney com as moedas. Mas enfim. E outra coisa que eu acho interessante falar aqui é que da mesma forma como vocês hoje estão aqui assistindo a gente, porque vocês gostaram do nosso conteúdo e porque vocês estão querendo entender um pouco mais sobre esse compartilhamento de informações de casal, sobre criação dos filhos e tal, acredito que tem muito conteúdo de qualidade na web sobre investimentos. Muitas pessoas hoje elas são acostumadas a ter um dinheiro sobrando e investir na poupança, o que é um erro fatal, porque você infelizmente está perdendo dinheiro na poupança, e é uma coisa que o brasileiro ainda tem que aprender. A educação financeira do brasileiro ela é muito precária. Então existem pessoas que de forma gratuita mesmo elas ensinam um pouco do dia a dia, de como que elas fazem seus investimentos, o que elas acham bom investir. E assim, ninguém precisa ter milhares e milhares de reais para investir. Você pode começar com contas de 20, 30, 50 reais. Você pode já fazer pequenos investimentos. E pô, eu vou abrir um investimento de 50 reais. Tudo bem, você não vai ficar milionário. Mas você tem que pensar o seguinte, que esses 50 reais no longo prazo, eles podem até dobrar de valor, dependendo do tamanho do tempo, e aquela né? coisa também. 50 reais. Mas eu tenho pouco para investir. Mas 50 reais parado é 50 reais parado, né? Desvalorizando. Enquanto 50 reais no investimento, se você ganhar R$1 com ele, você tem 51 reais que você não teria esse R$1, né? Isso é interessante também. E nisso que você está falando também, tem várias pessoas que ensinam a reformar roupa, que ensinam jeitos de você usar de estilos diferentes a mesma roupa, que vai parecer que você está usando roupas diferentes. Móveis. Usar técnicas para restaurar móveis. restaurar os móveis. Então, tem sim como você poupar em coisas que a gente tá num mundo tão consumista que a gente acha, vou jogar fora e comprar outro. Você não precisa jogar todas as suas coisas fora e comprar outra a todo momento. Você pode muito bem reutilizar e assim você vai ter mais dinheiro e ainda vai continuar na moda do mesmo jeito. Bem louco! Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que é isso o nosso recado para hoje. Organizem a vida financeira de vocês, não tenham medo com relação aos filhos, a coisa vai dar certo. E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Isso, então não esquecem de curtir, acionar o sininho, deixa um comentário aí contando se vocês gostaram, se vocês aprenderam alguma coisa, o que vocês aprenderam. E também não esquecem de compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Um beijo, até a próxima. E rumo à virada no seu relacionamento.